Bom dia! Eu e a Clara iremos falar um pouquinho sobre a contribuição social de Virginia Bicudo. Em um dos seus estudos, Virginia dividiu seus entrevistados em duas categorias, pretos e mulatos. Etimologicamente, mulato remete ao cruzamento de um cavalo com um jumento. Nesta pesquisa, foi constatado que a cor era um obstáculo à ascensão social, uma vez que para os pretos, a ascensão não era o suficiente para acabar com o preconceito racial. Na época, os apontamentos desta não eram considerados hipóteses, já que contestando as teses de seu orientador, que acreditava que no país o preconceito racial estaria submisso ao preconceito de classes. Sendo assim, aqueles que apresentassem certas características associadas à branquitude poderiam ascender socialmente. Ela observou que os pretos das classes sociais intermediárias demonstravam mais atitudes ligadas à cor em relação aos pretos de classes inferiores, com sensibilidade e ressentimento maior por não se assimilarem entre os brancos. Nessa análise, percebeu-se que o contato íntimo entre pretos e brancos ocasionou na incorporação de ideias e atitudes dos brancos para com os pretos, ou seja, assimilação e introjeção dos ideais da branquitude. Em relação aos mulatos, ela verificou existir um esforço por parte deles para não serem vistos como pretos e que apresentavam uma consciência de cor mais acentuada do que os pretos da mesma camada social, tendo uma identificação ainda maior com os brancos. Nas entrevistas dos mulatos intermediários, havia relatos sensíveis em relação à própria cor, além de vergonha pela própria origem, preconceito racial e sentimentos de inferioridade. Para Bicudo, os mulatos, abre aspas, possuem intenso desejo de passar por brancos, chegando a se verem brancos, fecha aspas, e, abre aspas, esforçam-se no sentido de escapar da categoria de preto ou mesmo mulato, evitando a companhia daqueles e se aproximando do branco, fecha aspas. Sendo assim, ficou claro que os mulatos também passavam por diversas discriminações raciais e restrições à própria ascensão social. Porém, Virginia constatou que, abre aspas, à medida que o indivíduo branqueia na cor e na personalidade, encontra maior aceitação social, fecha aspas. Dessa forma, para uma maior aceitação e assimilação dos mulatos aos brancos, abre aspas, é suficiente que os traços raciais sejam atenuados e que o indivíduo apresente valores da classe dominante para ser integrado entre os brancos, fecha aspas. Ao perceber que a ascensão social não era suficiente para que não existisse preconceito racial, constatou que as pessoas pretas criavam consciência de cor, fazendo com que se organizassem politicamente. Ela afirmou que as restrições impostas pela barreira da cor não garantiam aos pretos as mesmas possibilidades de status social que aos brancos, mesmo quando ascendiam socialmente, e aos mulatos haveria maior possibilidade de inclusão, embora continuassem vivenciando conflitos emocionais em relação à cor. Virginia Bicudo testemunhou que a ascensão social faz com que os pretos e mulatos adquiram consciência racial e, ao ascender e não serem incorporados pelos brancos, pretos e mulatos se deparam com diversas discriminações em relação à sua cor, que aumentam à medida que ascendem. O estudo concluiu que o mito da democracia racial era uma falácia. Os negros não só encontravam barreiras para ascender economicamente, como tinham que embranquecer para serem assimilados. As barreiras impostas aos negros nada teriam a ver com uma questão de classe, tampouco de raça. O processo de branqueamento de Virginia foi notório. Seus traços afrodescendentes foram minimizados desde as mudanças socioeconômicas sofridas pelo seu pai, passando pela sua instrução e ocupação até a sua aparência. Seu sofrimento deslocou-se da cor e centralizou-se na condição de mulher inadequada a espaços físicos e simbólicos.
Primeiramente, Bicudo, ela identificou a preferência de negros e mulatos a se casarem com mulheres com traços mais claros, em contraposição de negras e mulatas casavam-se com consortes da mesma cor ou mais escuros, para não se sentirem rejeitadas, ou entre as pardas para não serem chamadas de negra pelo marido ou por sua família. Contudo, com pouquíssima viabilidade, várias dessas desejavam os brancos. Logo, essas mulheres estavam e ainda estão em situação pior que a dos homens de cor e a das brancas, fadadas a amagar a mais baixa posição da sociedade numa estrutura social que conjuga racismo com sexismo. Em segundo lugar, ressalta-se que 6 dos 7 casos de negros de classe inferior são mulheres, face à totalidade de homens nos casos dos negros intermediários. O sistemático apagamento das intelectuais negras no meio acadêmico faz com que o trabalho de Virginia Bicudo continue fora dos currículos e ainda seja desconhecido por muitos psicólogos, psicanalistas e sociólogos. Ao examinar as bibliografias dos cursos das universidades de psicologia, sociologia e das sociedades e escolas de psicanálise, percebe-se a escassez de autores não brancos, com currículos compostos por autores majoritariamente brancos, confirma-se a sistemática exclusão de negros e indígenas nos espaços acadêmicos. Biógrafos e comentadores da obra de Virginia Bicudo perguntam por que ela teria trazido tão pouco dos seus seminais sobre as sociologias do preconceito de raça para a psicanálise. Seria isso um efeito do branqueamento por qual ela teria passado, ou então da recorrência da própria ausência de tematização racial no interior da psicanálise? Talvez possamos entender essa curva transformativa com a passagem da preocupação com seu lugar de fala para o que poderíamos chamar de lugar de escuta, como ponto de localização subjetiva e objetiva do conflito. Como aponta Djamila Ribeiro, o lugar de fala é uma estratégia que permite dar visibilidade e reconhecimento àquele que fala, principalmente à mulher negra. Há pontos axiais da trajetória de Virginia, na qual o impacto de ser nomeada pelo outro deixa rastros e marcas. Mas há também uma série de declarações que denotam uma grande preocupação de Virginia em responder a uma pergunta, que é sempre mais ou menos prisioneira da pergunta neurótica, a saber: qual é meu lugar? Pergunta sintomática desde que acuse a demanda e a expectativa de que o outro nos diga qual é nosso lugar. Processo que socialmente sustenta a segregação. Isso aparece, por exemplo, quando ela fala de sua escolha pela Escola de Sociologia e Política. Abre aspas. Lá na USP eram os grão-finos e eu não era grão-fina. Lá não era meu lugar. Eu queria me aliviar de sofrer. Imaginava que a causa do meu sofrimento fosse problemas sociais, culturais. Desde criança eu sofri o preconceito. E no segundo ano do curso encontrei a psicologia do inconsciente de Sigmund Freud. Aí disse: é isso que eu estou procurando. Fecha aspas.